Doutora Karen, boa noite. Deixa eu já te chamar aqui pra gente poder começar e matar a saudade. Deixa eu ver aqui que parece que não tá dando certo. Doutora Karen, me manda um oi, que eu consigo te chamar aqui com mais facilidade. Deixa eu ver aqui. Isso. Aqui, pronto. Ai, que coisa boa te ver! Igualmente. Era para já termos estado juntas esse mês, né? Infelizmente não teve como. Com certeza nós estamos sentindo bastante saudade, mas é um momento realmente de reclusão, né? De ficar em casa, se proteger. Ah, eu tô com tanta saudade da minha família que nem fala. Como é que tá todo mundo aí na casa da senhora? Não, aqui estamos todos bem, né? Temos uma família de médicos, Aham. os idosos estão afastados com as cuidadoras. Minha filha está na linha de frente, em São Paulo, e aí nós vamos nos protegendo com fé em Deus para passar essa fase difícil. É, nossa, nem fala. Falo que é outro dia, né? Era março e agora a gente já tá no final de abril, sentindo falta da rotina, tendo que poder, assim, acalentar as pacientes na medida do possível. Eu realmente, assim, parei tudo, doutora Karen. Tô com as aulas dos alunos com ensino à distância, mas, assim, redescobri outras coisas também, né? Voltei a cozinhar, tô conhecendo mais a minha casa. Eu falo que a gente vai se reinventando, estudando mais, né? Coisas que eu queria estudar e às vezes na correria a gente não tinha tempo. Com certeza. A gente vai se fazendo uma avaliação, uma faxina interna, né? Traçando os objetivos de uma forma mais parcimoniosa, né? Realmente quantificando o que realmente é importante para você e para sua família, tá? Então, esse momento de introspecção, ele tem um valor muito grande, É tá? verdade. Bom, doutora Karen, olha, eu quero agradecer a senhora ter aceitado o meu convite. Quem conhece a nossa história, né, sabe que é, sempre eu a tive como inspiração, como alicerce ali nos momentos de dificuldade. Me ensinou. Eu falei hoje com um aluno: olha, você tem que ver a live, porque é a mulher que eu conheço que mais sabe anatomia no mundo. É a doutora Karen. Oh, que honra! E aí, assim, queria para iniciar, né, que a senhora se apresentasse. Claro que tem muitos amigos aqui que nos conhecem e contasse. Eu sempre tenho perguntado como que surgiu, né, a questão de ser ginecologista e depois não parar só na ginecologia, né? A doutora Karen tem formação de oncologia também. Então, como que foram os passos aí para a gente poder inspirar também os acadêmicos e os residentes? Bom, eu acho que desde garota eu tinha meu pai ginecologista e obstetra e um apaixonado pela profissão, né? Eu nunca vi meu pai levantando, reclamando de que ia fazer um parto ou de que algo o atrapalhava ou deixava que ele fizesse algo que ele gostasse. Amava realmente a profissão. E daí, desde criança, eu já sabia que ia ser médica, já brincava com as minhas bonecas, já sabia que ia fazer ginecologia, porque meu pai dizia que eu tinha que cuidar das pacientes dele, que as Olha só. pacientes dele eram um verdadeiro tesouro para a vida dele. Então eu cresci com esse valor, né, de cuidar das pessoas. E aí, quando eu entrei na ginecologia, eu vi que eu gostava mesmo da ginecologia e menos da obstetrícia. E optei pela oncologia ginecológica para justamente acrescentar o que meu pai não fazia na equipe.
Uhum. E aí fui muito feliz na oncologia ginecológica, na mastologia, fiz meu mestrado em mastologia, mas senti a necessidade de desenvolver a cirurgia minimamente invasiva. Eu fiz a residência na Unicamp e naquele ano da minha residência ainda não era desenvolvida a endoscopia ginecológica de uma forma atual, né, como é desenvolvido hoje. E aí eu fui buscar, eu conheci o Dr. Crispi, né, o Dr. Cláudio Crispi, e toda a sua equipe, toda a equipe do Instituto. E lá despertei esse amor que eu tenho pela cirurgia minimamente invasiva, que realmente é sustentado em muita evidência, né? A paciente tem diversos benefícios, ela tem uma recuperação mais rápida, ela tem um domínio do seu tempo, ela tem menos dor, menos infecção, ela busca mais rápido a quimioterapia, a radioterapia, o tratamento adjuvante, ela tem menos aderência, menos dor, menos complicação tardia. Então, isso fez com que eu quisesse cada vez mais estar inserida nesse mundo, né? Uhum. E por isso eu busquei o instituto, fiz 4 anos da pós-graduação em cirurgia minimamente invasiva, em esteroscopia e depois laparoscopia avançada. E vim trabalhar, né? Vim para Vitória, já estava aqui na oncologia, investi financeiramente na época em hacks, em material, em hospital. Montei uma equipe com uma grande amiga, Jaqueline, e depois a Thaísa, a Gabriele, o Zé Jorge. E aí nós conseguimos precisamos novamente, com a complexidade das cirurgias que nos procuravam, né? As pacientes, sabendo que a gente já operava a parte oncológica, que tinha um domínio dessa anatomia do reto peritônio, dos vasos pré-lombares, dos linfonodos, um domínio do assoalho pélvico ainda inicial, buscavam a gente para o tratamento da endometriose, que, como nós sabemos, né, são as cirurgias mais difíceis de se abordar na pelve, né? Aquelas pelves congeladas, que na verdade na nossa época se chamavam assim e que hoje são destrinchadas, né, por toda a equipe da nossa escola, né, do Instituto CRISP e por muitas outras escolas do nosso país. Então, na verdade, talvez não existissem essas pelvis congeladas. Éramos nós que realmente ainda não tínhamos uma destreza, um desenvolvimento para dominá-las. E Uhum. daí me encantei, e cada vez mais vi a vitória, a dificuldade das cirurgias aumentaram muito. E mais uma vez, né, o Dr. Crispi, que sempre ajudou o nosso estado do Espírito Santo, que sempre defendeu a cirurgia minimamente invasiva aqui com todos os alunos, né? Nós somos já quase 30 alunos da escola, e aí ele me convidou para fazer uma lapidação final. E talvez eu acho que nunca vai ser final essa lapidação, né? Existe essa impressão, né? Eu tenho essa impressão, que não existe fim, né? Que está bem longe. Apesar de nós sermos as inimigas do fim, não Sim. existe fim para essa lamentação. Eu me lembro como se fosse hoje, do dia que eu falei pro meu marido: não, eu só vou para ficar um ano lá, depois já tá tudo bem, já vou conseguir fazer. E É, isso já para mim pro quarto ano, né? Isso mesmo. e é muito palpitante, né? Porque todos os alunos, os colegas, os professores, é um estímulo constante a gente buscar uma melhoria, né? E daí, nesse retorno, eu vi que eu não conseguiria melhorar a minha cirurgia, minha técnica cirúrgica, se eu não dominasse a anatomia novamente. Uhum. Não só anatomia, a fisiologia, e isso fez com que eu sistematizasse muito mais a pelve, ganhasse muito mais tempo. E isso me fez retornar novamente ao Instituto, que já tinha desenvolvido diversas formas de amplificar o treinamento, né, em porcos, cadáver, inanimados, e a cereja do bolo, na verdade, que é o tratamento no vivo, né? Nós temos vários preceptores que acompanham as cirurgias com os alunos em vivo,
e que são responsáveis pelo sucesso dessa cirurgia. Então, assim, com isso você tem um desenvolvimento muito grande, tá? E é isso que me encanta, fazer com que as pacientes tenham, como eu sempre falo, né, menos dor e beber em casa. Ai, Essa é coisa a minha linda. meta. Não, e nós estamos aqui com uma audiência muito querida, pessoal do Cirurgião Pélvico Pleno, Camila, Guga, doutor Luiz entrou agora também, né? Mandar um beijo, a gente está aí com saudade de todo mundo. Uma dúvida, né, que eu sempre tive, que eu acho que nós da ginecologia somos prejudicados, eu falo muito isso com os residentes, é que a maioria das residências não tem contato, fellow também, ó, Karine, grande Opa! beijo. Contato com a vídeo na residência, né? Não são todas as residências de ginecologia e obstetrícia que dão essa chance dessa paixão, né, que a gente desenvolve pela cirurgia minimamente invasiva. Antes da gente falar dos nossos pontos, né, para endometriose mesmo, quais que a senhora acha que são os maiores desafios, assim, para o ginecologista que quer ser cirurgião de pelve, cirurgião minimamente invasivo? Uma coisa bacana também é a gente falar da curva de aprendizado, né? Que é uma tecla que a gente bate muito, a questão de não fazer um curso de final de semana e achar que consegue fazer videolaparoscopia, que tem que ter todo, como diz assim, uma persistência para que se tenha excelência. Queria que a senhora falasse sobre isso. Infelizmente, as nossas universidades, né, federais, elas não conseguem fazer com que a formação do ginecologista seja uma formação completa em cirurgia minimamente invasiva. Na verdade, é só um aperitivo, né? Ele reconhece alguns instrumentais, alguns materiais essenciais e algumas técnicas iniciais de cirurgias nível 1. E assim consegue auxiliar esterectomias, mas com dificuldade. Na verdade, nós temos um ensino, uma medicina carente nesses hospitais, né? Carecemos também de pessoas, de professores que conseguem passar esse conhecimento, tá? Sim. A cirurgia laparoscópica, ela é uma cirurgia que não dá para você chamar um colega que não tem uma habilidade laparoscópica para te ajudar. Então, a própria forma de ensinar é a forma que mais faz a gente aprender. Só que tem que haver essa troca, né? Não é você se aventurar a querer ensinar ou querer trabalhar com algum tipo de gambiarra. Muitas vezes a gente trabalha com material inadequado. Então, isso dificulta a formação completa dos nossos colegas ginecologistas nas residências do nosso país. Por isso, né, surgem as escolas de anatomia, as escolas de dissecção de cadáver, né, as escolas minimamente invasivas, principalmente para completar. Porque muitas vezes nós temos uma obstetrícia de alto risco, uma obstetrícia também de baixo risco, onde o aluno sai bem da ginecologia, da obstetrícia na residência. Mas a ginecologia, ela precisa de uma lapidação, porque muitas vezes você tem que dominar a fisiopatologia de toda a fisiologia da mulher, né? O climatério, a adolescência, as diversas formas dela, e ao mesmo tempo associar toda essa clínica com uma habilidade cirúrgica que a gente não consegue desenvolver em 2, 3 anos de residência, tá? E muito menos a cirurgia minimamente invasiva. Então, realmente os currículos das residências, né, os programas, desculpa, eles têm que ser revistos, né? E nós temos que introduzir isso desde o R1, essa visão minimamente invasiva, para aproveitar os 3 anos da residência, né? E fazer uma preparação cirúrgica grande para esses alunos. Quantas vezes eu vejo alunos R1 fazendo curativo, deixando isso, e muitas vezes, se nós fizéssemos uma base anatômica para o nosso R1, uma base fisiológica da mulher, né, e sistematizássemos algumas cirurgias, mesmo que abertas, porque a gente tem que ter esse domínio também aberto. Né? Nós temos que dominar todas as técnicas. A gente tem que dominar as técnicas minimamente invasivas, as cirurgias vaginais, as cirurgias do assoalho pélvico, os slings.
E eu também vejo muita dificuldade, às vezes, no colega ginecologista de querer conhecer o instrumental, de Sim, querer conhecer a novidade, né? De achar que isso é um custo alto e que ele não consegue esse retorno. Então, isso tem que acabar. Nós temos que dominar todas as técnicas, né? Poder oferecer para paciente tudo que tem de bom, se é uma via laparoscópica associada ao robô, se é um exame, uma radiofrequência, você tem que oferecer o que você tem de minimamente invasivo, mostrar para ela tudo que tem para tratar a doença dela e, junto com ela, fazer a escolha de acordo. perfeito. Agora, você se eximir do conhecimento é grave, porque você deixa de passar a paciente, quando ela busca, né? Muitos falam, procura o Google, que no Google tem tudo. Na verdade, não é isso. Somos nós que temos que ofertar as opções de tratamento para a nossa paciente e ajudá-la a escolher, sabe? Então, assim, a gente tem que ter essa formação, tá? Por isso que eu acho que é falho ainda, né? Acho não, tenho certeza. As nossas residências, elas precisam reformular o programa desde o início, tá? Isso. E conscientizar também os residentes que a especialidade básica, hoje em dia, ela não é suficiente, né? Que hoje a Não. gente tem aqui vários colegas, né? Marcela Furtado também entrou, fez urogineco, endoscopia ginecológica. Então, assim, urge que todos os residentes de ginecologia saibam que a subespecialidade é muito necessária e que a gente tem que continuar no aprendizado, né? É É, assim, Claudinha acabou de falar aqui, né? Fica impossível aprender tudo isso em 3 anos. É fato. com E isso exige certeza. esforço. Esses dias eu recebi um comentário da família, né? Só tenho eu de médica. Nossa, mas você nunca vai parar de estudar? E a minha resposta foi não. Enquanto eu sentir que me demanda capacitação, atualização, eu vou continuar estudando, porque isso é o que eu devo aos pacientes, né? Isso que a gente está falando aqui. E vamos lá, doutora Karen, falar sobre o nosso tema, né, que é realmente um protocolo para excelência, Opa! né, em tratamento cirúrgico da endometriose. A gente estuda tanto, aprende tanto com a senhora. Nos bastidores a gente tinha falado sobre os passos, né? Então vamos lá, que todo mundo, o pessoal já está aqui ansioso querendo saber. É. Na verdade, nós criamos assim uns 5 fundamentos, né, para o sucesso do tratamento cirúrgico da endometriose. Na verdade, esse fundamento ele começa no consultório, óbvio, né? Você tem que ouvir essa sua paciente, né? Ouvir as queixas da paciente e não só ouvir, você tem que fazer uma anamnese direcionada. Só que para você fazer uma anamnese direcionada, que é o fundamento 1, você tem que dominar a fisiopatogenia da doença, você tem que dominar a associação dessa doença com outras doenças concomitantes, sabe? Você precisa dominar toda a ação que essa doença faz, tanto na parte molecular, quanto inflamatória, quanto funcional de cada órgão adjacente. Então, a sua pergunta, a anamnese direcionada, ela é baseada no seu domínio, no que você estudou na parte clínica dessa doença, tá? E você tem muita sustentação, vários questionários validados na parte intestinal, na parte urológica, de qualidade de vida. E não é só isso. Você tem que se preocupar em integrar a pelve aos outros sistemas. Então, você tem que conversar se essa paciente dorme bem, se ela tem outras queixas neurológicas, se ela se alimenta bem, do que ela se alimenta. Buscar realmente quantas vezes ela urina à noite, quantas vezes ela deixa de fazer, porque muitas vezes ela não informa. Nós temos uma capacidade de nos adaptarmos aos problemas. Então, às vezes, nós temos aquela dor crônica que você vai minimizando e vai deixando para lá. E muitas vezes, quando você busca o ginecologista, você não refere essa dor. Então, se você não arrancar isso da paciente, você muitas vezes vai deixar de fazer um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica certeira. Então, eu reconheço esse primeiro momento um fundamento muito importante. O segundo fundamento, na verdade,
é você ter o domínio da anatomia da pelve, da anatomia 3D. Porque senão você faz um exame meramente para fazer uma coleta de um preventivo. E que também tem a sua arte, certo? Sim. Mas assim, você minimiza um exame e o torna corriqueiro e repetitivo. E, na verdade, você tem que fechar o seu olho a hora que você está examinando e imaginar essa pelve tridimensionalmente, todos os ligamentos, todas as fáscias, os órgãos, os músculos. E com isso você identifica a lesão. Né? Ontem o doutor Crispo ele falou nitidamente, no exame físico você faz o diagnóstico da lesão, você sabe onde a lesão está, né? E se você ouvir os sintomas da paciente, você identifica onde está o problema, tá? Dessa doença tão heterogênea e multicêntrica. Então, assim, eu considero que você só vai ter essa capacitação desse exame se você realmente revisar a anatomia, se você realmente pedir ajuda, aprender a ver uma ressonância, estudar um ultrassom, né? Compartilhar com seus colegas proctologistas, urologistas, uroginecologistas, que vão te dar orientação de como estudar a função desses órgãos, da bexiga, como fazer uma interpretação de uma urodinâmica. Então, assim, depois que você faz um bom exame físico, você tem que avaliar funcionalmente esse órgão. E aí que vem o terceiro fundamento, né? Que é justamente quando você lança a mão da equipe interdisciplinar maravilhosa, que é ali que você faz o intercâmbio do seu conhecimento. Só que nessa equipe tem que existir um líder. Mas não é um líder, não é aquele que sabe mais. O líder dessa equipe é aquele que a paciente vai se relacionar e vai se reportar a ele. É aquele que vai congregar todos os conhecimentos, todas as anamneses, a avaliação que fez na procto, a avaliação que fez no médico da dor. Esse líder é ele que une tudo isso daí. Une e ouve o objetivo da paciente. Então, assim, você está vindo aqui, que é o quarto fundamento, por quê? Porque você tem dor, o que te aflige? Porque você quer um bebê, e aí, com toda essa avaliação, ele vai traçar um plano para atingir esse objetivo dela. Então, assim, eu considero o líder da equipe realmente essa pessoa que se preocupa em unir todas as avaliações e fazer um diagnóstico final. Sim. E aí eu acho que, tenho certeza, né, que o último fundamento é aquele que vem do domínio da cirurgia. Esse fundamento, ele justamente ele vem com a repetição, tá? Com a simulação realística, né? Você não vai fazer esse treinamento no paciente. Você precisa ter o domínio da doença e da dissecção e da sutura, né? E dos espaços de uma forma realística, através do cadáver, através do inanimado, para que quando você vá ao seu doente, você possa ofertar rapidez da sua cirurgia, você pode ofertar menos morbidade, né? E possa sistematizar de forma de muita certeza. Você vai fazer menos injúria tecidual. Quanto mais você faz injúria no tecido, quando você erra o plano, mais reação inflamatória, mais problema você vai ter posteriormente. Essa mulher, ela não é só uma cirurgia, ela é uma vida inteira de acompanhamento. Então, se você for imprudente nessa cirurgia, se você não utilizar os planos de Halsted, se você não evitar uma agressão, uma injúria, se você não tem um domínio cirúrgico para isso, você vai ver esse insucesso mais tarde. Se a paciente faz mais aderência, faz mais dor pélvica crônica, faz mais recidiva. E isso não é bom, né? Isso é péssimo para o seu sucesso, para o sucesso da paciente. Isso aí não é bom. Então, assim, eu entendo que você tem que buscar as escolas, sabe? Você tem que buscar os cursos de dissecção, os cursos de simulação realística,
Você tem que mimetizar situações de estresse, você tem que fazer discussão de casos, lives, né? Você tem que trocar experiência, porque com isso, né, você vai ter mais sucesso no seu tratamento, né? Tem que ter humildade. Muitas vezes a gente está lá no furor do nosso estresse, a gente não ouve quem é mais capaz, não ouve quem está do nosso lado nos orientando, né? E, na verdade, você tem que ter a tolerância ao estresse. E ela só vem com a repetição. Isso eu não tenho dúvida. O cirurgião, ele tem que ser o líder como diz, saber, né, lidar com esses momentos. A gente aprende tanto juntos, né, com a nossa escola. Mas, assim, uma questão, ó, Ravena acabou de entrar aqui, o Tim também está nos assistindo, grande beijo. Com relação, doutora Karen, né, eu queria que a senhora falasse, a senhora faz um trabalho de excelência aí no seu estado, né, referência, e como que funciona desde da hora que a paciente ela entra no seu consultório, né? Claro que a senhora já falou, questão do exame físico, de uma história bem colhida, de um bom mapeamento. A senhora tem feito ressonância e ultrassom com preparo, tem feito mais ressonância. E aí queria que falasse também um pouquinho na hora da cirurgia, assim, como diz, adentrou a pelve. Vamos começar a sistematizar, né? Uma discussão que nós estávamos esses dias era mesmo para cirurgias que tem uma endometriose leve, fazemos a sistematização completa, estava discutindo isso com o Charles, né? Queria a opinião da senhora também. Bom, na verdade, nós defendemos a sistematização sempre completa, né? Mas é claro que, de acordo com o que você mapeou dessa doença, né? De acordo com você tem uma endometriose restrita a um ligamento uterosacro, muitas vezes te deixa tentado a não fazer essa sistematização. Eu vou ali superficialmente e vou resolver. Não faça isso. Não faça isso. Se você utilizar os planos, as faces, mantiver essas faces íntegras, a face endopélvica, entrar adequadamente nos espaços, né? Fazer dissecções que não são tão amplas, né? Dissecções que respeitem a integridade do tecido, a elasticidade do tecido, você não vai causar dano, né? Você só vai causar vai fazer uma proteção de estruturas nobres, né? Você tem condição de muitas vezes não violar as fáscias e somente identificar as estruturas com essa fáscia por cima. Esse é o nosso goal, né? Você exatamente identificar, afastar a uretera, afastar o nervo hipogástrico, né? Trabalhar na fossa pararretal com delicadeza, sem magoar o meso, sem magoar né, a vascularização do intestino, do reto, né? E assim, procurar entrar no septo reto-vaginal, que tanta gente tem dificuldade às vezes, né? Erra o plano. Quantas vezes a Claudinha, o Paulo, o Dr. Crisp, todos envolvidos, Banal, insistem em nos ensinar a seguir esse plano, essa sistematização, né? Que capitaneada pelo Dr. Crisp, pelo Marco. E assim, o mais importante é que todos seguem essa mesma linha, sabe? Você busca identificar para depois você não ter lesão e acaba a cirurgia sendo mais rápida. Você não tem sangramento, você faz a dissecção nos espaços avasculares. E outra coisa, quando você domina, você sabe onde está a vascularização, você sabe que a retal média está ali no ligamento retal lateral, né? Você identifica que o ureter adentra na pelve em cima da articulação sacroiliaca. Então, assim, você começa a ter certeza de onde você está, né? Então, assim, eu defendo, sim, a sistematização sempre, tá? Perfeito. Mas, claro, uma sistematização no plano adequado, sem violar as fáscias e sem aumentar a injúria tecidual, tá? Você, com delicadeza, sem sangramento, tá? E com relação... eu acho isso é fantástico, porque a partir do momento que a gente sistematiza, a gente ganha muita segurança, né? Sim, no início, quando nós vamos aprendendo, você fala assim, meu Deus, vou ficar a manhã toda aqui sistematizando. Mas, na verdade, com o passar do aprendizado,
no final você sistematiza e termina a cirurgia muito mais rápido, né? A gente tem visto isso com segurança, dormindo bem à noite. Porque o cirurgião ele não pode sair da cirurgia pensando, nossa, será que eu lesei o ureter? Não tem que ser assim, né? A gente tem que saber realmente. Ó, o Guga está aqui participando, falando que a sistematização é fundamental e as pacientes correm muito menos risco. A Rô está falando Com aqui. certeza. Com Com certeza. relação à parte do ovário, doutora Karen, o que a senhora tem feito, né? Que são as pacientes, aproveitando que a Rô tá aí, falar de todo o cuidado que a gente tem, né, com as pacientes de endometriose, que muitas têm doença ovariana. Na verdade, eu, a Rosane, a Alessandra e outras colegas aqui de Vitória também, Isabela, Érico, todos aqui, doutor Júlis, o que acontece? Hoje a gente preconiza realmente não intervir numa pelve em pacientes que ainda desejam gestar sem ter um congelamento de óvulos, né? Nós precisamos poder trabalhar, é muito mais confortável, né? Numa paciente que tem uma doença crônica, você ter a reserva dela de alguma forma protegida, né? Com esse congelamento, né? Você não protege a reserva, mas protege a possibilidade de gestar. Num momento até que você não poderia. Então, assim, de cara, isso é um fundamento importantíssimo. Outro fundamento é assim, eu evito demais transferir qualquer embrião numa pelve inflamada, sabe? É um insucesso, ele existe. Claro que nós temos endometrioses iniciais, endometrioses pouco sintomáticas, que você pode fazer uma transferência de embrião sem cirurgia prévia, tá? Mas hoje a gente observa esse conforto de você ter um congelamento de óvulos ou embriões e você transferir na melhor forma possível. Ou seja, com a doença tratada cirurgicamente. Porque a única forma de se tratar a endometriose é cirurgicamente. É retirando aquele foco. O restante, né, como aprendi com meus colegas, é você manejar efeitos colaterais de medicações. Medicações antiálgicas e medicações que diminuem o sangramento dentro da pelve e o processo inflamatório dentro da pelve. Então, assim, você precisa dominar o controle desses efeitos. Fora isso, o que vai tratar é a ressecção, é o one-shot surgery. É você realmente retirar esse foco por inteiro, sistematizando para proteger os nervos, os vasos e a função genital, a função, né, que é muito importante, orgásmica dessa mulher, a função da urinária e a função intestinal. Então, essa é a nossa obrigação, certo? Preservar a reserva ovariana dessa paciente, transferir embriões na pelve menos inflamada possível. E para isso a gente não pode minimizar esforços. É unir nutrição, é unir um tratamento clínico bem feito, uma fertileuta excelente para trabalhar com você, né? Para justamente você ofertar um bebê em casa. O que nos interessa é um bebê em casa. Não, e o tanto que essa frase ela é confortante, né? Quando eu escuto as colegas, olha, eu só vou descansar quando eu tiver um bebê em casa. Olha, isso é a medicina, né, em sua mais pura essência mesmo. Bom, então, a gente estava falando, né, com relação à boa entrevista, à boa anamnese, uma coisa que a senhora sempre falou também, escutar as demandas da paciente, né, o que realmente incomoda essa paciente. E como é que a senhora tem feito esse manejo, assim, de individualizar? A gente teve uma pergunta aqui entre quais são as pacientes cirúrgicas, quais são as pacientes com manejo clínico, como é que a senhora divide, né? Porque o nosso tema era o manejo de excelência em cirurgia, mas até para se indicar uma boa cirurgia, a gente tem que ter tido uma falha de terapêutica clínica, né, em algumas pacientes. O manejo clínico, ele sempre vai estar junto. Primeiro, para começar, né? Essa paciente tem que ser vista como um todo. Ela tem que dormir bem, né? Ela tem que se alimentar da melhor forma possível. É muito difícil a gente andar sempre
na linha de forma rígida, né? Evitando alimentos inflamatórios. Isso não é tão fácil, né? A atividade física tem que estar incorporada, isso sempre. Só que isso, na verdade, não garante que ela não vai ter sintomas com uma pelve inflamada, tá? Isso é uma ajuda importantíssima, essencial, tá? Todas as minhas pacientes passam por isso. Outra coisa muito importante é você ter um apoio psicológico e psicoterapeuta dessa paciente para ela ter resiliência, né? Ela colocar os pontos que incomodam ela, tá? Pontos principais e valorizar os pequenos ganhos. Então, eu uso muito isso com o tratamento clínico, através das escalas analógicas de dor. O que melhorou, né? Olha, na sua primeira consulta, você tinha uma queixa de dispareunia, distensão abdominal, era incômodo, tinha dor ao evacuar, né? Você estava com mais insônia, tinha uma contratura do assoalho. Como você está agora? Então, eu tenho sempre o meu paciente, no meu consultório, pacientes a cada 3 meses, a cada 6 meses. Geralmente, essas pacientes minhas com endometriose, elas continuam acompanhando comigo, né? Eu faço o tratamento cirúrgico e muitas vezes ela continua acompanhando comigo e com a equipe. Então, eu acabo sendo a ligação do tratamento da dor, né? Do tratamento nutricional. Eu procuro sempre ser o suporte. Então, muitas vezes eu me vejo em consultas demoradíssimas, pedindo, olha, o que a sua nutricionista, né, te orientou? Aí, o que o seu médico, que está fazendo a reposição hormonal, a sua gestrinona, o que ele está prescrevendo? E tento linkar. Muitas vezes tem prescrições até semelhantes. Então, o que acontece? Na verdade, quando eu lanço mão de toda a linha de analgesia dessa paciente, em primeiro lugar, suspender a menstruação, né? Segundo lugar, fazer os analgésicos na escala de analgesia que a gente conhece, né? Primeiro mais inicial, anti-inflamatório, depois medicações que aumentam o limiar de dor, né? Oriento a paciente a aprender a respirar, busco a fisioterapeuta, sabe? Eu aprendi a trabalhar com fisioterapeutas, eu conheci fisioterapeutas maravilhosas, né? Que fizeram com que eu aprendesse a examinar a pelve cada vez melhor, né? Não só a pelve, todo o conjunto osteomuscular do tronco. Então, com isso, eu consigo manter o máximo de tempo, quando é preconizado por vários ícones da endometriose, o maior tempo possível ao longo dessa paciente, da vida dela, sem um tratamento cirúrgico. E busco o tratamento cirúrgico, mas sempre falo, você pode esperar que no momento da sua vida você vai fazer um tratamento cirúrgico, tá? Mas eu tento retardar ao máximo. Agora, numa intratabilidade clínica, paciente que mantém dor, que geralmente a gente faz isso e ela retorna a ter dor, ela fica um período de tempo livre e depois retorna e isso está incomodando, eu indico a cirurgia sim. Principalmente se isso estiver associado com alguma lesão funcional. Eu sempre digo isso para paciente, né? Intratabilidade clínica, ok, é uma indicação. Agora, se ela tem lesão funcional, se o intestino dela não está funcionando bem, com todas essas medidas, né? Que a mulher geralmente já é constipada de natureza, com todas as medidas urinárias, com tudo que a gente pode fazer, não está melhorando, às vezes a indicação é funcional, certo? Se essa paciente tem dificuldade, muitas vezes eu também amplio essa investigação para as questões sensitivas do períneo, da dor, me preocupo muito em ter uma relação sexual saudável. Isso é essencial para a mulher. Eu não sou sexóloga, mas me preocupo com isso, né? E se a paciente precisa disso, eu encaminho para colegas que têm capacidade de conduzir. Então, eu acho que esse líder, ele precisa buscar realmente formas dessa paciente viver bem com endometriose, né? O slogan já disse, viver bem com endometriose, tá? Sim. É a qualidade de vida, né? Sim, agora é claro, se a paciente tem uma estenose intestinal sintomática, né? Se ela tem sangramento nas fezes, se é uma paciente que tem qualquer quantidade de urina já faz ela se sentir com a bexiga cheia,
né? Se ela vai evacuar e tem tenesmo. Você imagina você evacuar e ainda continuar com vontade de evacuar. É muito ruim, né? Não vale a pena falar do termo enfesado. Imagina quando você está enfesado, você está irritado. Né? Então, essas pacientes, elas estão o tempo todo com distensão abdominal. Imagina você trabalhando no escritório com a barriga imensa. Então, assim, isso é alteração de qualidade de vida, de função. Isso é indicação cirúrgica, quando o tratamento clínico não é suficiente. Geralmente a senhora aguarda em média de 6 meses a 1 ano, vai acompanhando essa paciente? Sempre. Sempre, Não né? tem uma receita de bolo, né? Eu mando essas pacientes, mesmo no SUS, no serviço público da universidade que eu trabalho, eu sempre busco retorno de 3, de 6 meses, né? Para a gente ir conversando o que melhorou e o que está piorando nessas pacientes, tá? Então, no consultório, sempre busco fazer, sempre procuro fazer um mapeamento, pelo menos anual, dessa paciente, né? Mas também não são todas. Muitas vezes eu faço meu exame físico e se eu acho que alguma coisa modificou, se os sintomas piorarem, aí sim eu fico fazendo novamente esse mapeamento, tá? Porque a gente não tem trabalho científico mostrando como que você deve repetir, quantas vezes você deve repetir. Empiricamente a gente repete cada 6 meses, 1 ano, tá? Mas isso é um custo para o nosso país. E hoje, os exames de mapeamento, eles têm que se associar, né? É incrível. Eu conheci colegas que têm ultrassom dentro do consultório, né? Eu conheci colegas por esse Brasil que são assim ícones da ressonância magnética, que é a doutora Alice Brandão, que é um estímulo para todos nós estudarmos isso, né? O próprio Charles, que associou essa questão do ultrassom no nosso consultório, eu achei muito interessante. E com isso, assim, um exame não substitui o outro, né? Os testes funcionais, né? Colegas aqui no interior mesmo, que fazem, o João Nepomuceno, aqui no nosso estado, faz exames belíssimos de estudo da função intestinal. Então, assim, eu aprendi muito, né? Muito com CPP, com cirurgião pélvico pleno, que foi o objetivo do Dr. Crispi, né? De unir as especialidades e de fazer com que todos envolvidos com a endometriose entendam a fisiopatologia e a função desses órgãos adjacentes. É incrível, sabe? É incrível a meta e, assim, eu parabenizo demais o objetivo do cirurgião pélvico pleno, que é justamente isso. Você ofertar para a sua paciente um tratamento integral, tá? Integral da endometriose. E tem um desafio grande, né, que a gente não pode deixar de falar, que são as pacientes também. Olha, o Pedro tá aí, né, nosso urologista aí, apoiando, que são as pacientes que chegam para a senhora no consultório, no Ligestas, né, que nunca tiveram filho e querem um bebê em casa. Uhum. Aí, acho legal a gente falar um pouco, né, tem colegas que são generalistas aqui, como a senhora faz a avaliação associada com a fertileuta. Eu conheço, né, a Roberta, que trabalha também na nutrição, que otimiza a realização desses bebês, né, também da parte nutricional. A Roberta é um estímulo para nós. Ela estuda, ela é nutricionista, mas ela se importa com a parte clínica da mulher, né? E ela consegue associar a alimentação com tudo. Toda a parte clínica da mulher é incrível. Agora, essa pergunta sua, ela é bem bacana. Eu costumo utilizar uma frase que é TUDO, sabe? A paciente, quando ela entra no meu consultório e ela quer engravidar, eu não fico... Eu vou investigar tudo, sabe? Eu vou saber como tá a parte masculina dela, se ela tá tendo atividade sexual mesmo, né? Converse com o marido, peça para trazer, peça a esterossalpingografia. Eu já recebo pacientes prontas às vezes, mas eu revejo todos os exames, eu faço questão, e essa vida online tá me dando mais novas descobertas, porque eu demoro mais estudando os exames. Eu acho que eu tô ficando até melhor do que, assim, mais detalhista. Ninguém segura assim. Porque eu fico horas estudando. Não tem ninguém lá no consultório me esperando, então eu fico horas olhando aquele exame, vendo e conferindo.
Bom, de qualquer forma, eu não deixo. Se a paciente falta uma citologia oncótica, eu vou colocar lá na mesa, eu vou colher. Eu realmente gosto de seguir os protocolos. Eu não gosto de paciente faltando ou pulando etapas, tá? E aí eu vou tentar descobrir a causa dessa paciente até o meu limite. Eu não faço nenhum tipo de indução, nem de baixa complexidade. E me orgulho disso, tá? Porque eu acho que é uma área que realmente você tem que ter um domínio dessas medicações, um domínio totalmente aquém do que eu estudei até hoje, tá? Então, assim, eu acho que nós temos que ter essas pessoas muito próximas da gente, que abracem as causas, tá? E a gente tentar entregar a paciente da melhor forma possível. E aí que está a nossa responsabilidade, que eu vejo os colegas fertileutas recebendo pacientes tratadas inadequadamente, cirurgicamente, e tendo insucessos nas transferências deles por isso. Sim. Então, em prol dessas pacientes, a gente tem que tratar de uma forma única. Então, se essa paciente tem um mioma grande, se esse mioma distorce a cavidade, você tem que discutir com a médica da imagem se esse mioma tem alguma característica suspeita, se você vai poder morcelar esse mioma, se a doença está associada, se esse sangramento uterino anormal da paciente está associado à endometriose, se não está, se tem adenomiose. Você não pode levar uma paciente para a mesa mal examinada, mal investigada. Isso é um crime para mim, sabe? Perceber, ser surpreendido por algo no centro cirúrgico, isso não é adequado, né? Contar com a sorte, como diz o nosso professor, o Dr. Cláudio Crispi, isso não existe, né? Então, eu prefiro ser detalhista. Prefiro botar na paciente na mesa com segurança. Né? Me tocou muito as palavras da Claudinha numa live, quando ela falou que a paciente ela se joga de paraquedas, achando que você vai segurar e não vai deixar ela cair. Nossa, eu cheguei a ficar emocionada. Cheque em branco. É uma responsabilidade, entendeu? É uma responsabilidade isso. E os nossos colegas fertileutas, né, que vivem que muitas vezes com esse insucesso, eu vejo pacientes peregrinando de um fertileuta para outro porque não teve o sucesso, muitas vezes não é na técnica, na forma, na investigação. E sim numa pelve que foi entregada de uma forma inadequada. Uma pelve inflamada, uma pelve que realmente impede que você tenha um êxito na sua gravidez, né? O seu bebê em casa. Então, assim, eu procuro realmente ser parceira, fazer o meu melhor. Principalmente quando essa paciente quer engravidar, assim, as trompas, os ovários, para mim, mexer nessa pelve com tanto carinho, como se fosse eu, como se fosse minha filha, né? Eu acho que aí que está o problema, tá? Eu acho que você tem que se colocar no lugar do doente naquele momento, né? Você tem que pegar esse doente caindo de paraquedas e não deixar ele cair, né? Ótimo. Não, lindo. E assim, eu tô aqui recebendo várias mensagens. Doutora Karen, é sensacional, nos emociona, mas não é. É o ser humano, né? Não é só a médica. Doutora Karen, incrivelmente, faltam 11 minutos para nossa live acabar. Foi tão bom assim, né? Passou rápido. Bom, então, para o pessoal que está assistindo, né? Tem muita gente que está aí querendo buscar o aprendizado em endometriose. Então, nós falamos de uma boa anamnese, de uma consulta demorada, bom mapeamento, sistematização cirúrgica, falamos da equipe também. Eu gostaria que a senhora falasse do seu ponto de vista, após tantos anos de experiência, tanto com a parte de ensino, quanto com a parte prática mesmo, de cirurgia de excelência, o que a senhora aconselharia para o ginecologista que é videolaparoscopista, que quer trabalhar com endometriose, né? Eu creio que a senhora vivenciou aí a dificuldade nossa, a estruturação de uma equipe, o compartilhamento de conhecimento com outras especialidades, que isso é uma coisa que o Dr. Cláudio Crispi nos presenteou, né? Essa questão do intercâmbio com outros cirurgiões. Nunca na minha vida eu achei que eu fosse trabalhar com urologista, com proctologista. Então, médico da dor, né? De repente a gente se vê montando uma equipe aí com 10 profissionais
e ver a paciente abraçada, a paciente acalentada, feliz, sabendo que a doença é uma doença crônica, que ela tem um casamento sem divórcio com a gente, né? Que é para sempre o nosso segmento e deve ser. Então, e é uma paixão, né? Endometriose, eu falo que a cada cirurgia você fala, não, eu preciso ver outra, eu preciso fazer mais, eu preciso melhorar. Então, nesses minutinhos aí, queria que a senhora falasse um pouco sobre, como diz, dicas mesmo para o sucesso aí na terapêutica de endometriose. Olha, eu primeiro quero aproveitar você como exemplo, se você me permitir, né? Na verdade, Jordana, você realmente está assim, aprendeu tudo o que é a essência disso daí. Essas 10 pessoas abraçando a paciente na equipe, você realmente está tentando produzir isso no seu estado, né? Está conseguindo. Então, assim, a primeira dica é essa. É você tentar encontrar pessoas, né? Que se não são da mesma escola, que estão abertas, né? Não são pessoas herméticas, que têm vontade de... estão abertas às novas tecnologias, tá? São abertas às novas sistematizações e que respeitam o jovem, tá? Respeitam. Porque muitas vezes, muitas épocas, a experiência, né? Eu quero naquele médico o mais experiente, o mais top, o mais velho. Na verdade, a experiência, ela se junta à competência e você está com o coração aberto e a mente aberta aos novos conhecimentos. Então, eu acho que o principal segredo está aí. Você sair da zona de conforto, tá? Muitas vezes é difícil para a gente sair de casa, você já tem um consultório consolidado, já tem suas contas pagas, né? Seus filhos criados. E aí você busca mais conhecimento, tá? Mas, então, assim, essa é a primeira dica. Você está aberto a fazer isso, de alguma forma, tá? Depois, você realmente controlar a sua vaidade. Essa é a segunda forma, tá? Ela é muito difícil. Às vezes, essa vaidade bera até uma inveja, porque você fica, ai meu Deus, eu não estou conseguindo. E isso só mina o seu crescimento. Só mina, tá? E assim, outra coisa é sentar na cadeira e estudar. Não tem Sabe? Isso eu jeito. sinto falta. Eu acho que as pessoas precisam estudar, precisam rever, precisam realmente se atualizar. Existem diversos cursos de atualização, diversos cursos online, né? Como você mesmo falou, tudo tem um segredo. Tudo. Eu estou construindo agora, eu fui estudar que rejunte eu ia usar, se era o epóxi, o acrílico. Eu sei que tem especialista nisso, mas eu quis entender o porquê de cada coisa ia ser usada. Então, assim, eu acho que falta tempo do profissional. Ele corre tanto atrás de bens, muitas vezes, cumulativos, que ele perde a oportunidade de fazer coisas, né? De se aperfeiçoar. Então, assim, quem realmente não domina o seu tempo, não se organiza, não consegue ganhar degraus na sua caminhada, né? Fica estagnado. Então, esse é o principal segredo, é você achar formas, se organizar, pedir ajuda, ser humilde, de sair daquele degrau e ir para um outro patamar, porque é difícil. Muitas vezes você já está num degrau elevado e você subir ainda mais, você tem que realmente ter muita perseverança. Então, assim, este é um outro segredo. Outra coisa é tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. No consultório, com respeito, sabe? Ouvir as pacientes, não ouvir as pacientes atendendo WhatsApp, atendendo celular, procurar se focar. Isso é foco. Muitas vezes eu percebo que a gente perde o foco, né? Às vezes você está aqui fazendo uma live, mas você já está preocupado com outra coisa, né? E a própria Roberta Larica me ensinou o mindfulness, né? Você realmente se focar. Você consegue. Muitas vezes eu via que eu tinha várias plantas para molhar e várias plantas secavam. Então, assim, elimine algumas plantas da sua vida
e reguem aquelas que são verdadeiros objetivos, né? E você vai culminar com sucesso. Então, assim, eu acho que, na verdade, você precisa botar o oxigênio em você mesmo. Você precisa parar e ver o que você espera para você mesmo, o que você quer. E corre atrás, sabe? E é isso que eu faço. Eu quero aprender robótica agora, cada vez mais. Eu quero dominar, eu vou correr atrás, estou correndo atrás. Estou estudando, não é fácil. Ouvi do Newton, que é um aluno brilhante, que muitas vezes a gente deixa a nossa caixa preta, né? Que não é mais preta, é branca. E tem vergonha de treinar o ponto, né? E a gente tem que fazer isso realmente, treinar, treinar, treinar. Porque é um absurdo você demorar a fazer uma sutura numa paciente, né? Ela precisa ter um sucesso rápido daquele momento. Ela precisa sair daquela posição. Então, assim, o que me faz, e todas as vezes na pós, é justamente o que vocês fazem comigo. Me estimulam cada vez mais a buscar forma de ter um sucesso no tratamento das minhas pacientes. E não tem coisa melhor do que você ser encontrada por qualquer paciente satisfeita com a interferência que você fez na vida dela. Não existe, entendeu? É muito gratificante quando a gente realmente vê que você mudou a vida de alguém, né? E Isso. assim, doutora Karen, para a gente finalizar, infelizmente temos que combinar outras. Uma coisa que eu queria deixar também, né? A gente tem aí colegas que são da minha equipe, jovens também, com vários desafios que a gente tem encontrado, mas uma coisa muito importante para pessoas que estão em estados que têm mais dificuldade de montar a equipe multiprofissional, às vezes não tem um cirurgião parceiro, é procurar uma escola onde você possa dividir os casos. Recentemente, eu tive uma grande amiga, né, Camila, que veio de outro estado participar comigo em uma cirurgia. Então, assim, Camilinha. você poder pedir ajuda, pedir auxílio, dividir casos difíceis e ter alguém mais experiente para poder operar com você, isso, na verdade, é uma demonstração de que você se importa com a paciente. Você tem que saber Sim. identificar qual é o caso difícil, desafiador e qual é o caso que você domina, justamente para poder, como diz, abarcar e atender essa paciente da melhor forma. Isso também eu aprendi na nossa escola. Quero agradecer muito a senhora por tudo, mais uma vez, né? E assim, dizer, né, que a endometriose ela é um desafio nosso diário, da importância do treinamento, como a senhora disse, né? A questão dos cadáveres também, que a gente tem buscado para poder aprender mais anatomia. E eu espero que após essa pandemia a gente possa aproveitar essa vibe que nós estamos da internet para continuar com as lives, com webinar, disseminando conteúdo e nos mantendo aí mais atualizados. E espero que em breve, né, eu possa te dar um grande abraço, porque eu acho que a gente está sentindo falta disso. Eu também, tô louca para te dar um abraço, te parabenizo, né? A Camila entrou aí, a Camila é uma pessoa maravilhosa que soube esperar o momento dela, ela é sábia, né? E muitas vezes nos falta sabedoria. Nós vamos ter o nosso momento em algum local dessa cirurgia minimamente invasiva, a gente vai virar uma estrela. Então, Não, já é, doutora Karen. A gente tem que ficar calma que o sucesso chega. Ele chega com treinamento. Parabéns. Obrigada. E vamos deixar um recadinho para as nossas pacientes com endometriose. Eu não sei como é que estão as da senhora aí, mas as minhas aqui muito ansiosas, né? Falar para as meninas que agora é tempo de espera, que a gente está conseguindo dar um suporte à distância, mas que em breve, né, vamos poder retornar aos procedimentos. Com certeza, que elas tenham paciência e resiliência e vivam os pequenos momentos como se fossem os últimos. Ai, e tudo vai dar certo. Doutora Karen, essa live vai ficar salva, tá? No meu canal do YouTube. Depois eu posso compartilhar para quem não conseguiu ver toda. Um grande beijo, viu? Eu vou desligar antes que o Instagram nos desligue. Tá bom? Deus te abençoe. Tchau. Fique com Deus. Um abraço para a senhora e para toda a família. Tchau, Raquel. Beijo. Tchau, tchau, Raquel. Tchau, Beijão. Jordana. Beijo.